Você sente que Deus tem um chamado para sua vida, mas você ainda não sabe qual é esse chamado? Ou ainda não tem clareza daquilo que Deus quer de você? Então esse vídeo é para você. Fica comigo até o final e abra seu coração, porque Deus vai falar com você. Oi gente, eu sou a Karina. Sejam muito bem-vindos por aqui. Sabe aquela sensação que você precisa fazer algo para Deus, mas você não sabe o quê? Um sentimento de que você não está onde deveria estar? Uma inquietação no espírito, parece que falta algo? Essas coisas provavelmente são um sinal de que Deus está te chamando para viver algo extraordinário, algo sobrenatural, para que o reino dele seja revelado aqui na terra, através de você. Olha só, a Bíblia conta que os discípulos estavam em um barco em alto mar e certa hora da madrugada, Jesus aparece andando por cima das águas, indo ao encontro deles. Mas por causa da escuridão da noite, eles não conseguiam enxergar direito e por isso pensaram ser um fantasma no mar e começaram a gritar de medo. Mas Jesus acalma eles, dizendo que era ele mesmo quem estava ali andando em cima das águas. Então, um dos discípulos, chamado Pedro, pede para Jesus fazê-lo ir andando por cima do mar, assim como Jesus estava. E Jesus disse: "Vem." E Pedro então saiu do barco e começou a andar por cima do mar. Uau! Que experiência incrível, né? Você já se imaginou andando por cima de um mar? Deve ser algo assim extraordinário, né? Sem explicação. Mas só que algo deu errado. Quando Pedro estava chegando perto de Jesus, ele começa a afundar. E ao perceber que ele está afundando, ele se desespera e começa a pedir socorro para o mestre. Mas a Bíblia conta que ele começa a afundar porque ele reparou no vento que estava muito forte. E por isso ficou com medo. Mas Jesus imediatamente segura nas mãos de Pedro e o puxa para cima novamente. O total de discípulos que estavam dentro do barco eram 12, mas apenas um demonstrou o interesse de sair do barco e andar sobre as águas, igual a Jesus. Apenas um expressou um desejo de experimentar o sobrenatural. A verdade é que Pedro era, de fato, um homem sedento por Deus. E em vários trechos da Bíblia a gente pode comprovar isso. Por exemplo, quando Jesus pergunta para os discípulos o que eles diziam quem ele era, Pedro foi o único que respondeu corretamente, dizendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Numa outra ocasião, Jesus começa a alertá-los sobre a sua morte e crucificação. E Pedro se manifesta com indignação, dizendo que não vai deixar fazerem isso com Jesus. Tem um outro texto também que fala de quando Jesus é transfigurado no monte. E Pedro é um dos discípulos que está ali e presencia aquela cena gloriosa de Jesus. E de tão maravilhado quando ele vê aquilo, ele sugere para o Senhor de construir tendas de adoração naquele lugar. Ou seja, Pedro estava o tempo todo querendo fazer algo para Jesus, querendo ser útil no reino de Deus, demonstrando interesse pela obra do Senhor. Eu acredito que existia uma inquietação no coração de Pedro. Ele sabia que Deus tinha um chamado para a vida dele, mas naquele momento ele ainda não tinha a clareza desse chamado. Ele não sabia para o que exatamente Deus o havia chamado. Pedro precisou passar por alguns processos em sua vida até conseguir entender de fato que ele seria o fundador da Igreja de Jesus aqui na Terra. Portanto, se você sente que tem um chamado de Deus para sua vida,
Provavelmente você também irá passar ou já está passando por esses mesmos processos que Pedro passou. Jesus mostrava o tempo todo para Pedro que as obras que ele fazia eram todas no âmbito espiritual. Em outras palavras, Pedro estava o tempo todo vendo coisas sobrenaturais acontecer. Isso porque sempre que Jesus ia realizar algum milagre, Pedro sempre estava junto, presenciando aquilo. E com isso a sua fé ia se fortalecendo. Com isso podemos ver que o primeiro processo que Deus trabalha em nós quando temos um chamado é o da fé. Deus quer que andemos por fé e não por vista. Talvez Deus já tenha revelado ao seu coração qual é o seu chamado. Mas pode ser que você ainda não esteja executando esse chamado porque você está tentando entender a lógica disso para a qual Deus está te chamando. Deixa eu te dar um exemplo. Pedro era pescador, ou seja, ele só lidava com peixes. Mas quando Jesus o chamou, disse para ele que ele iria pescar gente para o reino de Deus. Agora, se Pedro tentasse entender a lógica disso, ele ia perceber que não tem nada a ver, pois naturalmente falando, qual a semelhança de peixe para pessoas? Deus quer que você ande por fé. Andar por fé implica em simplesmente crer na palavra de Deus, na direção dele, sem querer entender a lógica daquilo que Deus está chamando. Porque se você ficar procurando explicações naturais para o seu chamado, você nunca vai sair do lugar e nunca vai viver esse chamado. O segundo processo que Deus trabalha em nós é a passividade e o conformismo. Pedro poderia ter escolhido ficar dentro do barco junto com os outros discípulos. Afinal de contas, no barco era mais seguro. Mas ele escolheu sair da sua zona de conforto. Escolheu confiar na direção que Jesus deu para ele. E ao sair do barco, viveu algo sobrenatural com Jesus. Não foi uma escolha fácil, porque imagina só, andar sobre o mar não é algo natural de se fazer. O natural é afundar nas águas, ou no máximo conseguir manter a cabeça por cima das águas. Mas mesmo assim, Pedro decidiu ir por fé. Muitas vezes precisaremos escolher entre ficar no barco, ou seja, ficar onde a maioria está, onde é mais seguro aos nossos olhos naturais, onde muitas vezes é mais confortável para nós, ou então escolher confiar e obedecer ao comando de Jesus e então andar por cima das águas. Mas entendendo que andar por cima das águas significa arriscar a sua própria vida. Se expor ao inusitado, ao diferente, mas também significa que você deixa de depender da sua maneira de agir e ter a sua vida totalmente sustentada e protegida pelo próprio Deus. Enquanto estivermos no barco, estaremos limitados. Os outros 11 discípulos que ficaram no barco não viveram nenhuma experiência extraordinária, na qual pudesse ficar marcado na vida deles. Isso porque ficaram no barco. Então, quando escolhemos também ficar no barco, nos tornamos pequenos em fé e escondidos para o mundo. Eu quero te dizer uma coisa: não existe milagre dentro do barco. Não existe transformação dentro do barco. Não existe crescimento espiritual dentro do barco. Então, se você quer viver o seu chamado, você precisa tomar a decisão de sair do lugar onde você está acostumado, da mesmice, e ir para esse lugar que Deus está te chamando. Esse lugar onde você será totalmente dependente de Deus, mas que com certeza será um lugar de coisas novas, de experiências sobrenaturais com Deus.
O terceiro processo que Deus trabalha em nós é o da espera. Pedro demonstrava ser alguém impulsivo e por isso precisou aprender a esperar o comando de Jesus. Tanto é que para sair do barco, ele esperou que Jesus dissesse: "Vem". Nós também precisamos esperar essa voz de comando. E a voz de comando para nós hoje é a voz do Espírito Santo. Precisamos saber a hora certa de sair do barco, ou seja, de começar a trabalhar no nosso chamado. Tem uma frase que meu pai sempre falava para mim: um fruto não cai da árvore se ainda não estiver maduro. Então eu entendo que depois que você tem a convicção daquilo que Deus te chamou, você precisa se preparar primeiro para aquilo. Por exemplo, não adianta eu querer pregar a palavra de Deus se eu não leio a Bíblia. Às vezes eu sei que Deus me chamou para evangelizar, para ganhar pessoas. Mas como eu vou falar de Deus para alguém? Como eu vou contar quem é Deus para alguém se eu mesmo não tenho as minhas experiências com Ele? Se eu não passo o tempo com Ele? O tempo de espera é o tempo de preparação para esse chamado. E todo mundo tem que passar por esse tempo. Mas Karina, como eu faço para saber quando é a hora que eu devo começar a trabalhar no meu chamado? O Espírito Santo é quem vai te dar a certeza no seu coração se é a hora de ir ou não. Ah, mas eu não sei como é a voz do Espírito Santo. Eu não sei quando é Ele quem está falando comigo ou sou eu mesmo, coisa da minha cabeça. Então eu quero te dizer que se você é alguém que tem esse tipo de dúvida, este também é um sinal de que você ainda não está pronto. Isso porque reconhecer a voz do Espírito Santo em nós também faz parte da preparação para o chamado. Às vezes você é alguém que tem um anseio muito grande por fazer logo a obra de Deus, sabe? Você quer trabalhar logo como Pedro, sabe? Estava com aquela inquietação, querendo fazer algo para Jesus. E aí você vê que não consegue, não flui, não anda. Eu quero te dizer que você tem que parar e prestar atenção no que está acontecendo na sua vida. Às vezes existem coisas que o próprio Deus permite que aconteça na nossa vida para nos fazer viver esse tempo de espera, esse tempo de preparação. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um de 7 anos e um de 1 ano e meio agora. Então eu vivi 2 períodos de espera na minha vida, né? E nesse período da maternidade, né, quando a criança nasce, a gente fica totalmente limitado, sabe? A gente não consegue viver para outra coisa a não ser para eles. E eu quero te dizer que eu aprendi muito sobre isso, sobre esse tempo, tô aprendendo ainda, né? Sobre esse tempo de espera, esse tempo de preparação. Então não fique ansioso se você está vivendo um tempo de preparação, porque existe o tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. E então se dedique nesse tempo, se prepare mesmo, porque quando chegar a hora de você sair e começar a trabalhar no seu chamado, Deus vai te usar tremendamente. E por último, o 4º processo, vencer o medo. Então você já passou por esses 3 processos, saiu do 3º processo, que é o tempo de espera, agora você vai ir para o seu chamado. Você já está pronto, o Espírito Santo já te deu a direção. Mas aí vem o medo, a insegurança. Isso porque quando está na hora de sairmos do barco para vivermos o nosso chamado, um espírito de medo vem tentar nos parar. Da mesma forma com que fez com Pedro, ele vai te enviar ventos fortes para te amedrontar. E quais são esses tipos de ventos fortes? Eu vou te dar aqui alguns exemplos. O inimigo vai tentar te fazer pensar que você é pequeno demais para realizar essa obra na qual Deus está te chamando. Ele vai tentar te fazer acreditar que você não é capaz de fazer isso. Ou então ele pode ficar te lembrando os seus pecados para que você pense que Deus não vai te usar por causa disso. Outra estratégia dele também é afastar de você as pessoas para que você se sinta sozinho. Pedro, quando estava andando por cima do mar, ele estava sozinho.
Nenhum discípulo foi junto com ele. Então, quando isso acontecer, você precisa se lembrar que essas são as artimanhas de Satanás para te impedir de trazer o reino de Deus aqui nessa terra. Mas a verdade é que nesse quarto processo, Deus está te capacitando para vencer todo o espírito de medo que se levantar contra você. Então, quando o inimigo disser que você é pequeno e incapaz, você vai ignorar isso, porque o seu Deus, o Deus que te chamou, é grande. E a obra que Jesus realizou na cruz é grande o suficiente para te capacitar para este chamado. Quando o inimigo te lembrar dos pecados, você vai dizer para ele que Jesus pagou o preço do seu perdão. E se ele afastar as pessoas de você, não se sinta sozinho. Não pense que você não é amado, porque existe alguém que está ali, andando por cima das águas, junto com você. E é ele que vai te sustentar por cima do mar. E ele nunca vai te deixar sozinho. Nunca vai te deixar afundar. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. E gostaria de te pedir um favor. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que Deus tem um chamado na vida dela e que precisa ouvir uma mensagem como essa. E não deixe também de se inscrever nesse botão vermelho aqui embaixo, se você ainda não for inscrito. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.